Está entrando no ar pela Nova 88 Gospel FM. Mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico 16 99101 1345. Contato comercial 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do jornal O Repórter. O oferecimento da RO Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine e Café Cariquil, está entrando no ar a edição de número 205 do Jornal Repórter, neste dia 15 de setembro de 2020, uma terça-feira. Hoje é o 259º dia do ano, de acordo com o calendário gregoriano. Faltam 107 dias para acabar o ano de 2020. Hoje é o início do Yom Kippur, também é o dia do idoso japonês, é o dia do cliente, Dia Mundial de Consciência sobre Linfomas, Dia Internacional da Democracia e o dia da musicoterapia. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves, realização da Nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz, com transmissão também pelas redes sociais. Você pode escolher assistir pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo Twitter. Basta procurar lá o jornal O Repórter de Pradópolis ou então O Repórter 1. Você vai conseguir ter acesso à nossa transmissão via vídeo, através das redes sociais. Nosso contato jornalístico é o 16 99101 1345, contato comercial 997412298 ou diretamente aqui em nossos estúdios na Rua São Martinho 675, no centro de Pradópolis. E nós vamos iniciando aqui a nossa programação desta terça-feira, trazendo aí as informações relativas à situação da pandemia do novo coronavírus em Pradópolis e também na nossa região. Começando por Pradópolis, boletim epidemiológico emitido ontem, dia 14, dão conta de que 686 pessoas já confirmaram serem positivos para a Covid-19. 6 pessoas encontram-se internadas, 109 estão em tratamento domiciliar, 551 pessoas já se recuperaram, já tiveram alta e 20 óbitos até aqui registrados por conta do Covid-19. 27 pessoas estão em isolamento domiciliar aguardando resultado dos exames que vem lá do Instituto Adolfo Lutz. 969 casos testaram negativo para a Covid-19, isto aqui em Pradópolis. No total dos pacientes positivos até aqui, dos 686, Pradópolis tem 395 pessoas do sexo feminino e 291 casos de pessoas do sexo masculino. Falando um pouquinho agora de Jaboticabal, boletim epidemiológico da cidade de Jaboticabal, emitido também ontem, dão conta de que na cidade de Jaboticabal nós temos aí 669 casos confirmados, 600 pessoas já recuperadas em Jaboticabal, 31 estão em tratamento, 38 óbitos confirmados até aqui, 549 pessoas suspeitas estão em monitoramento,
6 casos aguardam resultados internados, né? 31 pessoas estão internadas em hospitais da região e 231 já tiveram alta hospitalar, tá? E, portanto, os resultados da pandemia na cidade de Jaboticabal. Vamos prosseguindo também, agora indo para a cidade de Barrinha. Barrinha, boletim epidemiológico do dia 14 de setembro. Nos dão conta de 1.054 casos confirmados de Covid-19. 10 pessoas estão internadas, 130 estão em tratamento domiciliar, 888 já se recuperaram, 26 óbitos registrados até aqui na cidade de Barrinha. 11 pessoas estão em isolamento domiciliar, aguardando o resultado dos exames a serem divulgados ainda pelo Instituto Adolfo Lutz. Também resultado da cidade de Motuca. Em Motuca, temos 49 casos confirmados, de acordo com o boletim de ontem, dia 14/9. 46 já recuperados, 3 pessoas vieram a óbito. 2 casos suspeitos estão aguardando o resultado, 84 já descartados até aqui. Aí, portanto, os números da cidade de Motuca. Agora falando de Dumont. Notificados por síndrome gripal, 1.312 pessoas até aqui. Estão sendo monitorados ainda 56 pessoas. Casos confirmados de Covid-19 já chegam a 379 casos na cidade de Dumont. Já descartados para Covid-19, 874 e 3 óbitos confirmados até aqui também para a cidade de Dumont. Guatapará não emitiu boletim no dia de ontem, né? Não divulgou nas redes também, e por isso deixamos aqui de apresentar no dia de hoje os resultados da cidade de Guatapará. Prosseguindo, o Ministério da Saúde informou ontem os números da Covid-19 no país. Segundo o Ministério, nas últimas 24 horas, 381 mortes, é o menor número desde 7 de setembro, e 15.155 novos casos. No total, o Brasil soma já 132.006 mortes, 4.345.610 casos confirmados, sendo que desses 3.613.184 já se recuperaram e 600.420 pessoas continuam em acompanhamento médico. O estado de São Paulo, que ainda é o primeiro entre os mais infectados do país, está com 893.349 casos e 32.642 mortes já registradas. Segundo o governador João Dória, houve uma queda de 8% nas mortes entre os dias 6 e 12 de setembro em relação ao período de 30 de agosto até 5 de setembro. E uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, obtida pela imprensa, né, divulgada através da imprensa, também foi divulgada ontem, mostrou que 55,2% dos brasileiros são a favor da obrigatoriedade de tomar a vacina contra a Covid-19, assim que ela estiver disponível. 38,6% disseram que são contra a obrigatoriedade. E 6,2% não sabe, não opinou, não quis manifestar a sua opinião a respeito da vacinação, se ela deve ou não ser obrigatória. Dentre os que concordam, a maioria do gênero masculino, né, 56,8%, contra 53,7% das mulheres. Também, a maior parte se mostrou a favor. A maior parte do pessoal que se mostrou a favor tem ensino fundamental, seguido pelo ensino médio. Aí, portanto, as informações relativas à Covid-19, fato aí que é de extrema relevância, afinal, Covid-19 acabou por
riscar do mapa praticamente, né, o ano de 2020, na sequência histórica da vida de todos nós. Muito embora também significa que nós vivemos um período único, né? A última pandemia, e se tem notícia, ocorreu lá em 1918, 1919, que foi a gripe espanhola. Da mesma forma, se espalhou pelo mundo inteiro, com a diferença que naquele tempo mal se conhecia a questão de vacinas, e sim, era um só tratamento sintomático que era realizado. E agora nós aqui estamos na expectativa de que a vacina, né, pelo menos uma delas, seja liberado, inicie a produção, inicie a aplicação na população, para que haja mais tranquilidade, para que haja mais segurança para todos nós. Também quero lembrar, né, que a recomendação sempre do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, das secretarias municipais, é que você, se possível, fique em casa. É o local mais seguro que você tem para se proteger da Covid-19. Precisa sair, tem que trabalhar, ou tem que ir no mercado, ou tem que ir na farmácia, use a máscara a todo instante. No momento que sai de casa, você já deve colocar a sua máscara. Deve também evitar aglomerações, locais onde possa ter acúmulo de pessoas ou passagem, né, de muitas pessoas por aquele local. Então você tem que tomar todos esses cuidados, lavar muito bem as mãos várias vezes ao dia, com água, sabão, sabonete, detergente, não importa. O importante é lavar várias vezes ao dia as suas mãos, bem como utilizar o álcool a 70 graus para garantir a desinfecção, né, a cada ação que você tiver. Você vai entrar no mercado, usa o álcool gel. Saiu do mercado, usa o álcool gel, para se garantir que você evite ao máximo, né, ter o contato com o vírus e acabar contaminado. Assim como com pessoas que fazem parte daquele grupo que não acredita que o Covid-19 existe, não acredita que ela mata, e se consideram super-heróis, super-homens, super-mulheres, que não usam máscara, que vivem em grupos, faz festa, faz comemoração, eventos, enfim. Desse pessoal, como já foi orientado muitas vezes, né, a gente já observa que já a orientação em si, ela acaba sendo inócua para essas pessoas. Aquelas mais conscientes, aquelas mais cuidadosas com a sua saúde, com a saúde dos entes queridos, já sabe como se proteger. Então, nesse caso, temos que evitar realmente contato com pessoas que não acreditam, pessoas que não se protegem, porque essas pessoas que não se protegem, elas estão se expondo ao coronavírus, estão expondo a sua família, porque essas pessoas a quem a gente se refere, às vezes não desenvolvem sintomas de Covid-19, porém levam para casa e lá contaminam irmãos, esposa, pais, avós, filhos, né? E qualquer um deles que não tiver resistência suficiente ao vírus pode vir a sucumbir, pode vir a óbito, o que é muito grave, e por isso é que temos que todos ter consciência daquilo que estamos fazendo e dos riscos que estamos assumindo em relação a isso. Para você ter mais detalhe, mais informação do que é o vírus, como ele funciona, como você tem que se prevenir, e no caso também de alguém da família ser contaminado, apresentar sintomas e ter que ficar em isolamento domiciliar, assista esse vídeo ou escute esse áudio e você vai poder tomar também as precauções necessárias. Acompanhe comigo. Nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo, haja visto que estamos muito próximos à saturação do sistema de saúde. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão.
Mas nós podemos fazer muito individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio. Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir e de espirrar, o uso correto de máscaras. A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente.
sabonete, toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Aí, portanto, as informações, as notícias importantes aí para que você seja sempre bem informado com relação ao coronavírus, com relação à ação desse vírus em todo o seu organismo, como você deve fazer para se prevenir, como você deve evitar principalmente, né, a questão do coronavírus. Muito cuidado, você mãe, você pai, cuidado com as crianças, cuidado com os jovens que normalmente saem, não têm muita noção de responsabilidade com relação ao coronavírus, e isso pode trazer problemas, pode trazer a doença para dentro de sua casa. Fique muito bem atento a isso. Agora vamos acompanhar aqui um recado do governo do estado de São Paulo, algumas informações também importantes para você. Então, eu acho que o problema nesse momento não é de ficar discutindo pela obrigatoriedade. Nós temos que trabalhar, estimular as pessoas que no momento que houver a vacina, elas queiram fazer a vacina. E os grupos de risco devam fazer a vacina, porque isso é fundamental para a interrupção da transmissibilidade. Isso é fundamental para a redução de casos graves, de pessoas que vão precisar internar, de pessoas que vão para as unidades de tratamento intensivo. Então, a legislação estabelece, a legislação prevê que isso é um ato voluntário. Eu acho que nós precisamos de ações que sejam estimulantes da população de utilizar dessa ferramenta fundamental que é a vacina. Estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização contra o suicídio. É importante que a gente entenda o que leva uma pessoa ao suicídio. É uma dor, é um sofrimento. Então é importante falar sobre Setembro Amarelo, falar sobre isso todos os meses do ano, não só em setembro, porque o suicídio acontece muito, principalmente agora no meio de uma pandemia, onde a gente se vê em várias situações das quais a gente não estava acostumado. Então vamos acolher, vamos observar, vamos conversar com essas pessoas, isso é muito importante. E sempre que necessário, buscar ajuda especializada para isso. Psicólogos, psiquiatras, para que isso não aconteça com pessoas tão próximas a nós. A gente acha que vai acontecer com o vizinho, com alguém distante, mas está muito perto da gente. Então vamos se conscientizar, vamos falar sobre o suicídio para que isso não aconteça mais. O PROCON de São Paulo vai fiscalizar o abuso nos preços do arroz e de outros produtos
da cesta básica em São Paulo. O acompanhamento e a fiscalização vão ocorrer em todo o estado de São Paulo, com fiscais do PROCON trabalhando focadamente a partir desta segunda-feira, dia 14 de setembro. Quero esclarecer que não vamos fazer controle ou tabelamento de preços. Somos um governo liberal e respeitamos a variação de preços em função das regras de mercado, desde que sejam respeitadas as normas do Código do Consumidor e sem abusos. Aí os recados dados aí pelo governo do estado de São Paulo, principalmente com relação à ação do PROCON. Lembrando a você, consumidor, sempre que observar seus direitos estão sendo violados, né? Procure o PROCON, ligue 3981-1012 ao PROCON aqui de Pradópolis e você será atendido e orientado, né, corretamente quais as ações que você deve tomar para que seus direitos sejam devidamente respeitados. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. Nós voltamos já com mais notícias e informações aqui no seu Jornal O Repórter. Querendo agradecer aí a todos que estão na nossa sintonia no presente momento, pelos 88.5 da Nova Gospel FM e também pelas redes sociais aí acompanhando a transmissão também pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter ou mesmo pelo Facebook, né? Você vai estar acompanhando as notícias e informações que fazem de você um ouvinte muito bem informado. Eu volto já. 88,5 100% Gospel. A melhor sintonia de toda nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E depois do enorme sucesso do Parque dos Pássaros em Pradópolis, com 100% vendidos, a grande oportunidade que você esperava, Parque dos Pássaros 2. Eu tô aqui para te informar do pré-lançamento. Aliás, já foram iniciadas as obras de infraestrutura, guias, sarjetas, iluminação, também esgoto, tudo que você precisa para morar com muita qualidade de vida numa ótima localização aqui em Pradópolis. Por isso eu tô aqui para te apresentar a condição de pré-lançamento. Entrada mais 180 parcelas. Mais informações? Liga agora, mande o WhatsApp, não perca essa oportunidade. Parque dos Pássaros 2, pré-lançamento, chegue primeiro e garanta já o seu lote. Mais um empreendimento Sansara Construtora e RO Urbanismo. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho, de mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendido
Edith 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box. Trabalhamos com espelho comuns, Evisol-T, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699, Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Muito bem, retornamos aqui com o seu Jornal Repórter, trazendo as informações que fazem aí o seu dia a dia, né? Sempre com muita notícia, muita informação do seu interesse. E nós agradecemos aqui a você que está aí ligado com a gente todos os dias acompanhando a edição deste jornal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi diagnosticado com Covid-19. Ele tomou posse na semana passada, né? E ontem a assessoria de comunicação da Suprema Corte Brasileira comunicou que ele foi diagnosticado com o novo coronavírus. Fux passa bem e pretende conduzir a sessão virtual ordinária do plenário já ainda nessa quarta-feira. E ele buscou atendimento médico no Rio de Janeiro ontem, após apresentar febre. A suspeita que ele tenha contraído o vírus em um almoço de confraternização familiar realizado no sábado. A assessoria ainda afirma que o ministro seguirá todos os protocolos de saúde e ficará em isolamento domiciliar aí pelos próximos dias. Vale lembrar aí que na semana passada ele esteve reunido com as mais altas autoridades do país naquela cerimônia de posse dele como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito embora naquela posse estavam de máscara, tinha aquelas barreiras de acrílico que foram colocados. E o governo federal negocia a inclusão no texto da Constituição dos principais conceitos do Renda Brasil, o programa social que vai substituir aí o Bolsa Família. Numa entrevista realizada pelo líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, que é do MDB de Pernambuco, ele afirmou que o objetivo é garantir o direito de uma renda mínima a todo cidadão brasileiro. Bezerra antecipou que a ideia é incluir os conceitos do Renda Brasil no parecer do senador Márcio Bittar sobre a proposta de emenda constitucional, a famosa PEC, do Pacto Federativo, que traz medidas para cortar despesas e abrir espaço no teto de gastos do governo federal. O mecanismo que atrela o aumento das despesas à inflação. Segundo Bezerra, as medidas de desindexação, a retirada de correções automática de gastos, desvinculação, retirada dos carimbos das despesas e desobrigação, o chamado DDD, devem abrir espaço fiscal de 20 bilhões em 2021. O valor pode passar dos 40 bilhões no segundo ano de implantação.
vale aqui dizer o seguinte, quando fala desindexação, uma dessas desindexações é o pessoal que possui aposentadorias. Nós dissemos ontem que uma das ideias do governo federal é que as aposentadorias sejam desindexadas da inflação e deverão ficar pelo menos 2 anos sem reajuste. O outro item aqui que citaram e que o senador citou, que é a desvinculação, a retirada de carimbos das despesas, diz respeito ao valor do salário mínimo pago pela Previdência. Hoje é vinculado ao salário mínimo, R$ 1.045. Eles querem desvincular, ou seja, a partir do momento que subir o salário mínimo, não sobe a aposentadoria e nem a pensão que estava atrelada. Quer dizer, deixa de ter aquele valor mínimo de aposentadoria ou de pensão ou de auxílio, que normalmente era um salário mínimo. Passa a ser um valor fixo que é determinado pelo governo federal. Então, essa nova fórmula que criaram para abrir valores para ser utilizado para o Renda Brasil, vai mexer também com o bolso da população, porque muita gente deixará de ganhar, deixará de ter boa parte de sua renda, ou pelo menos uma parte dela, em função de que no futuro poderá deixar de ter reajustados os valores de sua renda. Assim como já fizeram lá no passado a questão do imposto de renda, que está parado há vários anos, a tabela do imposto de renda, fazendo com que pessoas que ganham aí pouco mais de R$2.000 por mês já estejam pagando imposto de renda, e assim os valores vão defasando e cada vez mais o governo vai arrecadando e a população deixando de ter aí a sua renda para o seu uso próprio. Mais uma notícia aqui importante, começou ontem a AgriShow Experience, uma nova versão, a versão digital da tradicional AgriShow de Ribeirão Preto, que acontece todos os anos, mas nesse ano de 2020, a versão física da feira, considerada uma das maiores do mundo, não foi realizada por conta da pandemia do novo coronavírus. A AgriShow Experience apresentará uma programação voltada ao agronegócio, com webinars ao vivo, lives ao vivo, vamos colocar assim para o pessoal entender, as lives ao vivo, com entrevista, dicas para produtores rurais, ministrado por especialistas do setor. A programação começou já ontem, dia 9, vai até o dia 18 de setembro. E as inscrições são gratuitas. Para você participar, basta entrar no site agrishow.com.br. Lá tem o link para você inscrever e poder participar dessas lives, poder acompanhar aí o desenvolvimento do setor, e até você conhecer as novas tecnologias, a mesma coisa que faria se visitasse a feira física. E o ministro da Saúde, desde maio estamos sem ministro da Saúde e agora o presidente Jair Bolsonaro decidiu efetivar o general Eduardo Pazuello como ministro da Saúde do Brasil. E isso após 4 meses no cargo interino. A posse está prevista para amanhã, dia 16, e Pazuello assumiu interinamente o Ministério da Saúde lá em maio, quando o médico Nelson Teich pediu demissão do cargo por divergência sobre o protocolo da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes da Covid-19. Com a confirmação, Eduardo Pazuello se tornará o 3º ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro. Antes dele e de Teich, o ex-deputado Luiz Henrique Mandetta foi ministro de janeiro de 2019 até abril de 2020.
após a saída de Mandetta e a posse de Nelson Teich, Pazuello assumiu primeiro como secretário executivo do Ministério, com a missão de aprimorar os trabalhos da pasta na logística de abastecimento de insumos. A saída de Teich, após apenas um mês no cargo, o novo ministro, né, se tornou aí ministro interino, função que permaneceu até agora, até na efetivação, cuja posse vai ser, como dissemos, amanhã, né? Será nesta quarta-feira. E uma notícia que nos chega também, lá da cidade de Guariba, a Sabesp concluiu a construção do poço com mais água para Guariba. A Sabesp informou, né, que o poço emergencial denominado P6 entrou em operação nesta segunda-feira, às 6h30 da tarde, lá em Guariba, ampliando assim a capacidade de produção de água para abastecer a população. Localizado em uma área cedida pela prefeitura, o P6 tem 310 metros de profundidade e vai disponibilizar mais 50 mil litros de água por hora para o município. Com esse novo poço, a Sabesp dá aí uma solução emergencial para os problemas no fornecimento de água de Guariba, e vinha enfrentando, né, falta de água, e que só vão estar definitivamente solucionados com a conclusão do poço P4, cuja entrada em operação está prevista para o próximo mês. A Sabesp mantém orientação a todos os moradores da cidade de Guariba para que usem água de forma consciente, sem desperdícios, e especialmente, né, neste período de forte estiagem em todo o nosso estado de São Paulo. Agora vou passar para vocês aqui algumas informações também que nos vêm da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Afinal, este ano aqui teremos eleições, né, no dia 15 de novembro, e algumas orientações são importantes, principalmente com relação aos mesários, né, os mesários que vão estar aí se inscrevendo. Termina essa semana a inscrição para os novos mesários, e a prevenção, né, para que não corram risco. Vamos conferir. Logo nos primeiros meses de 2020, o mundo precisou se adaptar e combater a Covid-19. O Brasil, como alguns outros países, tinha no horizonte um desafio imenso: realizar eleições para escolha de prefeitos e vereadores em meio à pandemia. Na quarta maior democracia do mundo, o Tribunal Superior Eleitoral e os 27 tribunais regionais organizam a votação em 5.570 municípios. São quase 150 milhões de eleitores. Ao todo, cerca de 470 mil urnas eletrônicas espalhadas pelo Brasil. Um sistema 100% informatizado, que permite conhecer os resultados da eleição com extrema agilidade. Um cenário que mostra a grandeza das eleições municipais, as dificuldades da justiça eleitoral e a necessidade de esforços. Mas as medidas começaram a ser adotadas cedo. É uma eleição bastante mais complexa e nós já tomamos, inclusive, a providência de adiar as eleições para escapar do pico da pandemia, e uma eleição nessas circunstâncias exige uma grande quantidade de cuidados para proteger tanto os servidores da Justiça Eleitoral, quanto os mesários, quanto os eleitores. Em março, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia, a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, decidiu reduzir o trânsito de pessoas dentro do tribunal e diminuiu as sessões plenárias presenciais. A coleta de identificação biométrica foi suspensa como medida de segurança. E em abril, as sessões plenárias deixaram de ser presenciais e passaram a ser feitas somente por videoconferência.
Para evitar aglomerações nos cartórios, a Justiça Eleitoral também garantiu o direito de voto a 2,5 milhões de eleitores que não compareceram à revisão biométrica. Pelas regras, eles teriam o título eleitoral cancelado e, portanto, perderiam o direito de participar da escolha dos representantes. Ao assumir a presidência do tribunal no mês de maio, o ministro Luiz Roberto Barroso realizou reuniões com especialistas. Ouviu infectologistas, epidemiologistas, um sanitarista, um biólogo e até um físico especializado em estatística de pandemias. Nos encontros, eles indicaram a necessidade de adiar o pleito em algumas semanas, como medida de segurança. A partir daí, o ministro apresentou ao parlamento a necessidade do adiamento em prol da saúde de todos. Em paralelo, o TSE realizou uma consulta pública para receber sugestões de medidas de combate e prevenção ao coronavírus. E os técnicos do tribunal também aumentaram esforços para análise dos impactos da pandemia no processo eleitoral. Recebemos sugestões de mais de 65 entidades e as sugestões disseram respeito tanto à organização normativa das eleições, quanto também às medidas específicas para realizar o pleito em meio à pandemia. Na esfera judicial, o plenário do TSE permitiu que as convenções partidárias para definição de candidatos ocorressem de maneira virtual. E no dia 2 de julho, uma medida muito importante foi tomada. O Congresso Nacional promulgou a emenda que adiou as eleições de 4 de outubro para 15 de novembro, o primeiro turno. Com isso, todos os prazos eleitorais foram postergados em 42 dias. Na medida em que se formou uma diretriz que sugeria, do ponto de vista médico e do cuidado sanitário, adiamento, iniciou-se uma interlocução com um conjunto de parlamentares, com as duas casas no parlamento, um diálogo extremamente construtivo, do qual se tiram muitas lições e especialmente do quanto é importante esse diálogo republicano entre os poderes para que, atento à realidade, nós também cuidemos da saúde democrática, o que significa realizar as eleições como previstas nesse ano de 2020. Com a nova data da eleição definida, o Tribunal Superior Eleitoral passou a buscar parcerias para garantir eleições mais seguras. Muitas instituições se comprometeram a doar máscaras e álcool em gel para serem utilizados nas sessões eleitorais. Nós temos tido uma preocupação obsessiva com a segurança dos mesários e dos eleitores. Nós instituímos uma consultoria sanitária composta pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e eles estão estabelecendo os protocolos e os procedimentos de segurança para as eleições, inclusive a lista dos equipamentos de segurança com as respectivas especificações para a máxima segurança dos mesários, o que inclui proteção facial, face shield, máscaras, álcool gel, marcadores no chão. Foi dessa ajuda que saiu a decisão de excluir a identificação biométrica para votar nas eleições 2020. Outras ações ainda serão tomadas para tornar a votação mais segura. Dia e noite, a Justiça Eleitoral trabalha para tentar diminuir o impacto do coronavírus nas eleições 2020. Nós vamos oferecer, do ponto de vista da Justiça Eleitoral, toda a segurança, com confiabilidade a toda a prova, e é preciso que cada um faça a sua parte. E para isso é fundamental que o eleitor, as eleitoras de todo o Brasil, os eleitores de todo o Brasil, votem, compareçam às urnas e atendam a esse chamamento cívico, especialmente os jovens. Aí, portanto, né, o recado do Tribunal Superior Eleitoral relativo às eleições deste ano, né, com todas as medidas que estão sendo adotadas para garantir segurança aos mesários, segurança aos eleitores, para que compareçam às urnas, para que possam registrar o seu voto consciente e com tranquilidade.
Recado que nós temos aqui da Vigilância em Saúde e Departamento Municipal de Saúde de Pradópolis. Passa aqui um alerta à população com relação a sinais e sintomas de Covid-19. Sintomas mais comuns: febre, tosse, falta de ar. No entanto, outros sintomas podem ocorrer: dor de cabeça, calafrios, dor de garganta, diarreia, incapacidade de sentir odores, cheiros, né? Diminuição do olfato, do paladar, também dores musculares, dores no corpo, cansaço e fadiga. Atenção para sinais de alarme, principalmente nos idosos: febre persistente, falta de ar, qualquer sensação de cansaço, dor no tórax, alterações de consciência, tontura, desmaio, devem retornar imediatamente para a emergência médica. Orientações gerais aos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. O isolamento domiciliar é fundamental para impedir a propagação da doença. Dentro de casa, evite compartilhar objetos com frequência, lave bem as mãos com água, sabão, evite visitas e confraternizações. Caso apresente falta de ar, febre que não melhora, mesmo com o uso de dipirona ou paracetamol, cansaço extremo, dor no peito ou piora dos sistemas, retorne imediatamente para o setor de emergência para nova avaliação médica. Coma bem e dê preferência a alimentos saudáveis. Hidrate-se bem, dê preferência a sucos e água. Se precisar sair de casa, máscara tampando o nariz e a boca. Respeite o horário das medicações prescritas pelo seu médico. Esse é um recado da Vigilância em Saúde e do Departamento Municipal de Saúde aqui de Pradópolis. Tenho também aqui um recado para você que nasceu e está completando 18 anos em 2020, né? Você nasceu lá em 2002, agora em 2020 está completando seus 18 anos. Você precisa fazer o seu alistamento militar. Você já completou 18 ou vai completar nesse ano de 2020. O alistamento militar foi prorrogado para até 30 de setembro. Faça o seu alistamento, é tudo online, www.alistamento.eb.mil.br. Lá vai ter toda a orientação necessária para você fazer o seu alistamento e estar em dia com suas obrigações, como o serviço, né? As suas obrigações com o serviço militar obrigatório, obtendo assim a sua reservista ou obtendo o seu certificado de dispensa. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Repórter, aqui pela sua Nova 88 Gospel, no oferecimento da RI Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine e Café Caniquil. Tivemos no ar com a edição de número 205 do Jornal Repórter neste dia 15 de setembro de 2020. Uma terça-feira, é o 259º dia do ano, e faltando aí 107 para acabar 2020. Hoje está começando, para quem segue o judaísmo, né? Hoje é início do Yom Kippur, também é o dia do idoso japonês, é o dia do cliente. Você, comerciante, lembre-se que hoje é o dia do cliente, a pessoa mais importante da sua empresa. Hoje também é o Dia Mundial de Consciência sobre Linfomas, Dia Internacional da Democracia e Dia do Musicoterapeuta, aquele que trata você com ritmos, músicas, enfim. A apresentação deste jornal foi minha, Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves, realização da Nova 88 Gospel FM, transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo Instagram. Aproveite, vai lá,
curte a página, se inscreva no canal para que você possa receber sempre as atualizações do nosso jornal e vai estar ajudando a continuidade desse trabalho. Nosso muito obrigado a todos, tenham uma excelente terça-feira. Amanhã a gente se encontra a partir das 10 horas da manhã em mais uma edição do Jornal Repórter. Até lá, fiquem agora com a mensagem de fé, amor e esperança na voz da pastora Gislaine Correia, e eu volto amanhã. Tchau, tchau. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 10, do 19 ao 21. Caminhar com Cristo é pisar em novos e verdes pastos. É estar onde nunca esteve, sentir-se vivo pela primeira vez e consagrar toda a vida ao Senhor de suas vontades. É olhar para as imperfeições e ainda assim agradecer, porque a despeito de todas elas, o autor da vida decidiu amar você para sempre. Claro que neste processo enfrentamos momentos difíceis, resistir às tentações, persistir em direção ao que é bom, abrir mão de desejos e ajustar os afetos. Parece impossível, eu sei. De fato, não é fácil, mas devemos avançar. Exatamente nas áreas em que outrora fomos destruídos, envergonhados e humilhados, passamos a ser restaurados para a glória de Deus. Porque assim Ele manifesta o seu amor, agindo em quem não é para confundir quem pensa ser, escolhendo o que a razão não explica para confundir os racionais. O amor de Deus é livre e direcionado àqueles dos quais todos já desistiram. Se ele não desiste, você também não pode desistir. Apenas continue perseverando pelo novo e vivo caminho. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo novo e vivo caminho que nos abriste, por meio da redenção que consumaste lá na cruz. Seremos perseverantes e cumpriremos a jornada de fé em fé. Amém e graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal ou Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.